o dízimo do povo? Quem é o pastor que devolve o dízimo do povo? Eu. Esse é o tema para este vídeo. Quem é o pastor que devolve o dízimo do povo? Este é o tema para este vídeo. E eu vou colocar aqui um vídeo para você assistir o pastor fazendo esta pergunta. Quem é o pastor que vai devolver o dízimo do povo? Eu também vos faço esta mesma pergunta. Quem é o pastor que vai devolver o dízimo do povo? De qual denominação, de qual congregação, igreja você pertence, que você já viu que não adianta mais fazer barganha com Deus, você já viu que a internet está aí para desmascarar os pregadores de dízimo, TikTok, Kawaii, Facebook, Instagram, né? Tá tudo aí, as redes sociais está tudo aí para desmascarar essa mentira gospel, fake news. Pregação do dízimo só teve êxito antes dessas redes sociais, que o povo mentia, os líderes mentiam para o povo e se enriqueceram. Me indica qual é o pastor presidente, pastor que fundou a igreja, que não tem, no mínimo, um carro 0 km. Me indica qual é o pastor presidente, fundador de igreja que é pobre. Só que agora, depois das redes sociais, depois do TikTok, Kawaii, Instagram, Facebook, YouTube e outras plataformas, está mais difícil agora deles se enriquecerem, porque aqui mesmo nessa plataforma tem muitos homens e mulheres de Deus estudados e sabem muito bem que o dízimo é velha aliança, é Velho Testamento, é Moisés, não é Jesus, é lei mosaica e não lei da graça. Mas vamos assistir este vídeo que eu vou comentar. Quem é o pastor que devolve o dízimo do povo? Eu. Já viu isso? A mulher chegou aqui com 4 mil de dízimo aí, todo mundo lembra. E ela disse, mas foi um voto que eu fiz. Um voto que eu fiz, do meu primeiro salário eu dar tudo. Falei, amém. Peguei o dízimo dela ali, o envelope. Abençoei. Quando eu virei as costas para mandar para a secretaria, Deus disse assim, tu vai levar? Falei, mas ela deu. Disse que foi o voto dela. Pô, deixa eu te mostrar como é que está a casa dela. E Deus me mostrou a mulher com aluguel atrasado. As 3 crianças com fome, passando necessidade. A luz cortada, sem gás, a mulher sem nada. Aquilo, como diz, fechou meu coração. Como é bom ouvir a voz de Deus. Deus disse, chama ela e devolve. Aí Deus manda devolver. E os bacanas dos altares não querem devolver. Ah, irmão, por isso que eu não engano ninguém. Aí ela veio aqui no altar, todo mundo viu. Eu disse, toma. Ela, não, pastor. Eu falei, toma, você não honrou o voto? Honrei. Pois é, você vai tirar agora o teu dízimo real. Entendeu? Foi o teu primeiro salário? Foi. Você fez um voto com Deus? Foi. Então agora você vai tirar desse aqui como o teu dízimo real. De 4 mil teus 400, entrega para Deus e leva, querido, os 3.600 e vai pagar tuas contas e botar tuas coisas em ordem. Isso é cuidar de uma igreja. Sentir a dor da pessoa. Quem é o pastor que devolve o dízimo do povo? Eu. Veja bem, meus amados, você viu no vídeo que o pastor aqui está dizendo que a irmã foi dizimar, né? E olha que era uma dizimista gorda, viu? Era um dízimo bom, gordo. No mínimo, essa irmã deveria ser alguma gerente de empresa, alguma coisa, né? Que o dízimo dela é bom, né? Que o dízimo, ela fosse assalariada, o dízimo ia ser o quê? Se você ganha um salário de R$1.000, você ia dizimar R$100, né? Que é 10%. Então, veja só, aí ela foi dizimar. E acontece que o pastor falou que Deus disse para ele, devolve o dízimo, né? Devolve o dízimo. Mas, pastor, como é que Deus manda o senhor devolver o dízimo? Deus mandou o senhor devolver o dízimo. E o senhor ainda tirou ainda, antes de devolver, ainda tirou ainda do dízimo que Deus mandou devolver? Não, pastor, eu falei, toma, você não honrou o voto? Honrei. Pois é, você vai tirar agora o teu dízimo real. Entendeu? Foi o teu primeiro salário? Foi. Você fez um voto com Deus? Foi. Então agora você vai tirar desse aqui como o teu dízimo real. De 4 mil teus 400, entrega para Deus e leva, queridos,
Não. O senhor mesmo falou aí na gravação que Deus mandou o senhor devolver o dízimo. Ele não mandou o senhor tirar, antes de devolver, tirar o dinheiro do dízimo que o senhor vai devolver. Isso é barganha com Deus. Então veja só, eu pergunto quem é o pastor que devolve o dízimo ao povo? Porque na verdade, pastor, não é nem para o senhor estar pregando dízimo. Não é nem para o senhor estar pregando dízimo. Certo? Então, tá aí as plataformas aí, com pessoas usadas por Deus, o qual Deus também tem me usado aqui para bater muito dessa tecla, né? Tecla, nesse assunto. E você vê que o dízimo está na Bíblia. Tá, é bíblico, é. Mas esse dízimo que os senhores pregam em cima dos púlpitos das congregações não é bíblico. Não é Novo Testamento. Esse dízimo que vocês pregam, 10% do salário, não é evangelho da graça, não é evangelho de Jesus, não é evangelho depois da cruz. Porque o que é dízimo? Dízimo no sistema religioso é 10% de qualquer coisa, inclusive do seu salário. Mas o dízimo da Bíblia não é o dízimo de qualquer coisa. Não é o dízimo de salário. O dízimo da Bíblia é 10% da plantação. O dízimo da Bíblia é 10% da criação. É 10% daquilo que você plantava ou criava. O dízimo da Bíblia não é o dízimo do sistema religioso gospel, não senhor e não senhora. O dízimo da Bíblia nunca foi dinheiro, e você não vai me provar nunca, senhores pregadores de dízimo, nunca os senhores vão me provar uma só pessoa dizimando dinheiro, nem mesmo no Velho Testamento. Porque dízimo nunca foi dinheiro. E outra, esta ordem de Malaquias 3,10, trazer todos os dízimos à casa do tesouro, essa ordem aí, Deus usou o profeta Malaquias, não foi para a nação do Brasil, do Japão, Estados Unidos, não foi para a nossa nação, não foi para o povo pernambucano, não foi para o povo carioca, paulista, paraibano, não senhor, essa ordem aí foi para a nação de Israel, aonde 11 tribos dizimavam para uma tribo e outra, e esse dízimo aí era os 10% das melhores crias, melhores, não piores, as melhores, 10% das melhores plantação. E só quem dizimava era quem trabalhava na agricultura e a agropecuária. Outras profissões, padeiro, predeiro, motorista, arquiteto e várias profissões que tem aí, não dizimavam, porque o dízimo não era cobrado dessas pessoas, desses profissionais. Se o dízimo de Malaquias 3,10 fosse válido para o dia de hoje, não seria dinheiro. E outra, e predeiro, padeiro, né? Operador de máquina, motorista, né? Médico, nenhuma dessas profissões e outras, e etc, iriam dizimar, porque o dízimo não era cobrado desses profissionais. O dízimo da Bíblia era cobrado só dos agricultores, agropecuaristas. Louvado seja Deus. Então, quem trabalha com a plantação, com criação. Me desculpa o meu português. Eu quero lembrar você que eu não sou professor de português, por isso que eu não falo um português bem explicado. Falo tudo atropelando o nosso português. Fala errado mesmo. Mas eu tenho certeza que você não está entendendo o que eu quis falar. Então, de graças a Deus, você é um intelectual, mas Deus mesmo assim me chamou para combater essas heresias pregadas. Então, a moda agora é pastores fazer barganha com Deus, fazer vídeo dizendo aí, ó, eu estou fazendo casas para doar, com o dinheiro do dízimo estamos construindo casa para doar às pessoas necessitadas. Isso é tudo marketing. E mesmo que você pegue o dinheiro do dízimo para construir casa e para dar quem não tem morada, mas isso é antibíblico. Você tem que fazer isso sem dinheiro de dízimo, porque você não pode usar isso para incentivar as pessoas a dizimar, porque dízimo é uma maldição na lei. Gálatas 3,10, eu estou falando de Gálatas 3,10. Todo dizimista, ele não é abençoado, ele é amaldiçoado. Gálatas 3,10, quem está dizendo é a Bíblia, não é eu. Porque você está dizendo, senhores e senhoras dizimistas, que o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário não valeu de nada. Você está dizendo não para Jesus, sim para Moisés. Você que aceitou Jesus,
mas vive na prática do dízimo, você está servindo a Moisés. Você aceitou Jesus, mas está seguindo Moisés. Então, essas pregações de dizer que Deus mandou eu devolver o dízimo, e eu devolvi, não, quer ser sincero diante de Deus, quer andar em sinceridade diante de Deus, não cobre nem dízimo, porque a maneira correta de você pagar o aluguel da sua congregação, a maneira correta de você arrecadar dinheiro para pagar a água, a luz, produto de limpeza da congregação, é com oferta voluntária. É com oferta voluntária. E todo mundo sabe disso. É só ler Bíblia. Por que é que eu nunca dei o dízimo? Por que é que eu não sou dizimista? Porque eu nasci na igreja ofertante, de um pastor que tem amor pelas almas, um pastor que não distorcia Malaquias 3:10, um pastor que não fazia das ovelhas negócio, um pastor que respeitava o sacrifício que Jesus fez lá na cruz do Calvário. E lá todo mundo ofertava voluntariamente, com alegria, sem constrangimento, sem pressão psicológica. Louvado seja Deus. E lá só se ofertava com oferta voluntária. Não existe esse ordem de dízimo. Não tem esse ordem de, por ser uma igreja ofertante, estar fazendo campanha de R$1.000. Campanha. Não, lá não tem essas bagunças com Deus, não. Você ofertava com alegria. Quando não tinha, paciência, ninguém ia ficar com cara feia para você. E lá, além dos irmãos ofertar, pai de família desempregado, os irmãos se reunia a campanha da mão amiga, se reunia, fazia feira para aquele irmão, tem irmão que armava serviço para aquele irmão, emprego para ele. Era assim que funcionava a igreja evangélica cristã do meu saudoso pastor Manuel Cristão Dias. Louvado seja Deus. Então, o dízimo pregado no sistema religioso, pregado das congregações A, B e C, é antibíblico, é judaísmo. Então, qual é o pastor que devolve o dízimo do povo? Quem é o pastor que devolve o dízimo do povo? Então, comece a devolver o dízimo do povo, comece a deixar essas heresias, gospel, fake news. Pare de estar pregando dízimo, porque vocês mentem em nome da Bíblia, né? Eu duvido acreditar que os senhores teólogos, que estudaram tanto, porque para ser teólogo é mais de 5 anos estudando a Bíblia e livros. Será que vocês não sabem que eu, Josias Dias, esse pó cinza, eu aqui estou falando a verdade e vocês mentem? Porque se vocês for falar a verdade que eu estou falando aqui, vocês vão ser uns teólogos fracassados, desprezados pelo sistema. Vão ser uns teólogos dos anel no dedo, desprezados pelo sistema. Porque se vocês tocar no dízimo, se vocês dizerem que o dízimo é antibíblico, se vocês disserem pelo menos a metade do que eu falo aqui do que eu José Dias, vocês são cancelados, excluídos. Mas vocês preferem ser abraçados pelo homem e de contra a palavra de Deus. Então o pastor aqui está dando esse testemunho como se fez grande coisa. Não, você está se queimando, pastor, porque além de você dizer que Deus mandou você devolver, você ainda foi com avareza, ainda tirar do dízimo que Deus mandou devolver, né? E você acha que está falando a grande vantagem aqui? Não, isso é barganha com Deus. E não só tem esse vídeo por aqui nas plataformas, não. Tem um aí mostrando várias casas fazendo com o dedo do dízimo, tudo conversa para boi dormir. Eu quero ver você dar uma dessas casas aí, que não é dizimista, a quem é ofertante. Isso é tudo marketing. Então, se você tem sinceridade com Deus, você quer ser arrebatado, você tem amor à obra, você tem amor às almas, jamais você vai pregar Malaquias. Porque Malaquias é Novo ou Velho Testamento? É Velho Testamento. E por que você prega o Velho Testamento no Novo Testamento? Uma ordem, uma lei que foi no Velho Testamento para nós da Nova Aliança, do Novo Pacto. Louvado e agradecido seja Deus. Então, por que eu não sou dizimista? Porque eu fui nascido numa congregação não dizimista, uma congregação ofertante, certo? E eu não sou dizimista porque eu sigo a Jesus e não a Moisés. Louvado seja Deus. Então, esse vídeo aqui, nada contra o pastor, quem sabe ele acha mesmo que o dízimo é santo, que o dízimo é do Senhor e que se não der o dízimo vai para o inferno, né? Porque tem muitos pastores pregando dízimo, né?
pregando salvação em cima do dízimo. Pregando, se você não der o dízimo, você não vale uma prata furada. Se você não der o dízimo, você é ladrão de Deus. Mas lá em Malaquias 3, 10, lá em Malaquias capítulo 2, versículo 1, lá em Malaquias capítulo 1, versículo 1, está dizendo que o ladrão do dízimo ali não era o povo, era o sacerdote, era que recebia. Então, se você quer entender o livro de Malaquias, mais pregado nas congregações, o livro de Malaquias é como se fosse o hino nacional no sistema religioso, é como se fosse o hino nacional cantado nas congregações dizimistas, nas congregações de pastores malaquianos. O livro de Malaquias é a galinha dos ovos de ouro do sistema religioso. Então, se você quer entender o livro de Malaquias, não vá pedir explicação a um pastor malaquiano, não vá pedir explicação a um padre malaquiano. O que é padre malaquiano, pastor malaquiano? É líder que prega a Malaquias, que prega o Velho Testamento, que prega a ordenança mosaica. Se você quer entender o livro de Malaquias, deixe que o próprio livro de Malaquias se explica por ele mesmo. Quer entender tudo aquilo que fala lá em Malaquias, capítulo 3, 1, 10, é só você ler Malaquias capítulo 1, versículo 1, que você vai ver ali o contexto de Malaquias 3:10. É só você ler Malaquias capítulo 2, versículo 1. Esses dois livros, do mesmo livro de Malaquias, capítulo 1 e o capítulo 2, que está dizendo ali que os ladrões ali do dízimo é os sacerdotes. E hoje não é diferente. Quantas pessoas é desprezada por não ser dizimista? Quantas pessoas não é consagrada por não ser dizimista? Mas Deus não está se agradando desse evangelho fake news gospel. E Jesus está voltando, arrependa-se, os senhores pregadores de dízimo, volte atrás, porque o povo cansou de ser feito de otário, de abestalhado. E só quem é dizimista hoje é quem realmente não examina as escrituras ou quem realmente é babão de pastor e doido por cargo. Porque eu não sei aí onde você mora, mas aqui onde eu moro, a maioria é doido por cargo, quer ser consagrado. Aí compra a consagração. É só ser dizimista fiel, que ele vai olhar o teu nome lá no livro do dizimista e está lá, e você vai ser consagrado. Aí o pastor vai te consagrar, você não tem a chamada, aí vai servir de escândalo, escândalo, escândalo para o evangelho, é o que está acontecendo aí. Enquanto os muitos que têm chamada não é consagrado. E às vezes é até dizimista, mas não é consagrado. Aí a obra fica sofrendo. Né? Porque as congregações, maioria, só consagra quem é dizimista. Ou seja, você compra o cargo de pastor, o cargo de diácono, o cargo de evangelista, o cargo de presbítero. E aí vai. Então, Malaquias pregado no Novo Testamento é uma tremenda heresia e Satanás tem usado muitos dentro das congregações para distorcer a palavra de Deus. Então, meu amado, meu querido, tudo aquilo que eu, Josias Dias, esse pó cinza ali, ensinar aqui, você tem que examinar na escritura, pesquisar se aquilo que eu estou falando aqui agora tem base bíblica. Se o que eu estou lhe ensinando agora está em harmonia com a Bíblia. Louvado seja Deus. Eu não citei nenhum versículo aqui, mas eu estou falando tudo biblicamente. E quem lê a Bíblia de Gênesis Apocalipse sabe que toda essa minha fala está sendo baseada em muitos versículos aqui, porque eu estou correndo quanto eu tenho. Então, meus queridos, que culpa eu tenho de você gostar de ser enrolado? Então, você quer ser arrebatado, mas está seguindo a Moisés. Dízimo é judaísmo, não é cristianismo. Se você gosta de ofertar, se você gosta de levar dinheiro para a igreja, dê sua oferta. Agora, não seja também avarento. Se você tem um pastor que ama as ovelhas, um pastor que na congregação prega oferta voluntária, né? E você ainda fica achando, vem apertando a mão para fazer doação, ajude esses pastores, ajude essas famílias missionárias que ficam aí nas ruas pregando o evangelho aí. Ajuda essas pessoas, manda um pix para esses missionários, né? Eu vejo aqui na plataforma aqui, a família de missionário pregando da rua, ganhando alma, onde as igrejas deveriam ajudar esses missionários, porque eles estão ganhando alma para as congregações que vocês pastoreiam. Então, ajude esses homens de Deus, mulher de Deus, que fazem o serviço sério da obra do Senhor. Então, meus queridos, depois do TikTok, Kawaii, Facebook, Instagram,
E outras redes sociais, o povo está acordando e o povo cansou de ser chamado de ladrão por homens que usam a Bíblia, distorce a Bíblia para chamar suas ovelhas de ladrão. Se a sua ovelha não dá o dízimo e você chama de ladrão, então chama a Polícia Federal e prende ele, porque lugar de ladrão é onde? Né? Na cadeia. Então, se você chama suas ovelhas de ladrão porque não dá o dízimo, então chama a polícia e prende. Agora, como é que você chama as suas ovelhas de ladrão e você vai cear com o ladrão? Aliás, tem congregação que não ceia quem não é dizimista. Então, é muitas heresias, né? Então, isto é um dos sinais da volta de Jesus. Quando Jesus vier, não vai encontrar a igreja avivada, cheia dos dons espirituais, falando em línguas, profetizando, dando glória a Deus, aleluia. Não, vai encontrar uma igreja bagunçada, cheia de heresia, de doutrina de espírito enganadores, de doutrina de demônios, de doutrinas de homem. Mas a igreja do arrebatamento não é uma igreja dizimista, é uma igreja ofertante. A igreja do arrebatamento não é essa igreja que está fazendo do púlpito da igreja comércio, da casa de Deus, comércio. Louvado e agradecido seja Deus. Então a igreja do arrebatamento é um povo tirado do meio de outro povo. A igreja do arrebatamento é eu e você, é os nascidos de novo. Da sua congregação pode ser só você arrebatado e os outros ficarem e você subir, ou os outros todos podem ir e você ficar. Então vigia, crente. Procura examinar as escrituras, porque muitos estão lendo as escrituras para se enriquecer e para a sua própria condenação. Então, foi este o vídeo de hoje e eu quero fazer a pergunta de tudo isso que você ouviu, senhores líderes. Quem é o pastor que devolve o dízimo do povo? Você vai ser o pastor que vai devolver o dízimo do povo? Como é que você devolve o dízimo do povo, o dízimo que você já gastou? É dizendo não ao dízimo, é deixando a partir de hoje, a partir dessa gravação aqui, dessa filmagem, é você dizer não ao dízimo, não ao dízimo. É você parar de pregar Moisés, parar de pregar judaísmo e pregar cristianismo, parar de pregar esse preceito, lei judaica para a graça. É você dizer não a Moisés e sim a Jesus. Então, seja um pastor sincero, seja um pastor que ama as ovelhas. E pastor que ama as ovelhas tem cheiro de ovelha e não usa o Velho Testamento para embebedar espiritualmente as ovelhas. Todas heresias, meus amados, meus queridos, pregadas nas congregações, é baseado no Velho Testamento. Todos os pastores que pregam dízimo, eles só usam o Velho Testamento, só usam Malaquias, porque ele não vai ter apoio no Novo Testamento para as heresias pregadas dele. Ele não vai ter apoio bíblico no Novo Testamento, do Evangelho da Graça, do Evangelho depois da cruz, para sustentar essa heresia do dízimo. Então, meus queridos, meus amados, fica na paz, fica na bênção. O objetivo desse vídeo aqui não foi atacar este pastor aqui, mas como ele falou no tema. Povo, eu. Já viu isso? Então aqui. Quem é o pastor que devolve o dízimo do povo? Eu. Pronto, pastor, aqui está o desafio para o senhor. Diga não ao dízimo e pare de pregar dízimo. Aí eu digo que o senhor é um homem de Deus, aí eu digo que o senhor ouviu Deus falar. Porque o senhor disse que ouviu Deus falar, Deus mandou, Deus Jeová Todo-Poderoso, o dono do ouro e da prata, mandou o senhor devolver o dízimo, e o senhor ainda foi fazer barganha com a irmã dizimista. Ainda foi tirar o dízimo ainda do que Deus mandou o senhor devolver. Então diga não ao dízimo. Espero que o senhor assista esse vídeo aí, não fique ofendido comigo e entenda que Deus está me usando, porque eu deveria agora estar fumando maconha, deveria estar me prostituindo, deveria fazer muitas coisas. Deus sabe de onde me tirou, Deus sabe quem era o velho Josias. Então, eu estou aqui, acredito eu, sendo instrumento de Deus para sua vida, para que você não vá para o inferno, porque Deus já foi ao inferno, o diabo e seus anjos. Deus já não foi ao inferno para você. Agora, como é que você quer ir para o céu? Distorcendo a carta de papai, distorcendo a palavra de Deus. Fica na paz, fica na bênção. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Abraço a todos os inscritos novos aí do canal Josias Dias. Beijo no coração de vocês.